E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou postando hoje a aula um pouquinho mais tarde. Tive que resolver algumas coisas e como eu estou sempre querendo fazer essas aulas, esses vídeos, né? Então eu acabei não conseguindo encontrar um tempo para gravá-lo, mas estou gravando agora, peço perdão pelo horário. Vamos hoje dar continuidade, né? A gente conversou um pouco sobre a Grécia, o que era a Grécia, e eu acho que a minha abordagem com vocês, a maneira que eu quero explicar para vocês do sexto ano a questão da Grécia, é sobretudo a importância dela para o nosso mundo atual, né? Eu não sei, não estou lembrado exatamente se eu falei isso na próxima aula, mas muito das coisas que a gente verifica hoje no nosso mundo atual, no nosso mundo contemporâneo, são coisas que tiveram a sua origem e o seu início na Grécia Antiga. Coisas como, por exemplo, política, como a própria ideia de república, a própria ideia de democracia, de cidadania, de economia, foram coisas que surgiram na experiência, né, histórica da Grécia Antiga, nesse período que os historiadores analisam e chamam de Grécia Antiga ou Antiguidade Grega, né? Então hoje eu queria conversar com vocês um pouco, até para a gente pensar no nosso tempo presente, para a gente pensar no nosso tempo atual, o que seria democracia, né? A democracia foi um regime um modelo, né, de organização política, de funcionamento do poder, né, das relações é, nas relações de poder entre o Estado e a sociedade, que surge de fato na Grécia, né? Foi Clístenes, né, uma figura, vamos dizer assim, um político da Grécia Antiga, que foi o responsável pela formação da democracia como regime. E o que é a democracia? Primeiro vamos pegar a palavra, né? A palavra democracia, demos significa povo, cracia, poder. Então a ideia de democracia já traz na sua semente, desde a sua origem, na origem da palavra, a ideia de que o povo estaria governando, o povo estaria controlando e detendo o poder. Ou seja, então a democracia tem na sua essência, na sua característica, a pretensão, a intenção para que o povo governe, para que as pessoas, de modo geral, exerçam o poder. Então, lembrando também assim que a sociedade grega detinha muitas diferenças ou algumas diferenças em relação à sociedade, por exemplo, brasileira, né? Não que em outros países ainda não mantenham mais semelhanças com a Grécia do que a gente, mas só nesse sentido, porque o que se definia? A democracia na Grécia quando a gente compara com a nossa realidade aqui. É que na democracia grega, para a pessoa ter o direito a participar do funcionamento do poder, então se a democracia era o regime que tinha como compromisso que todo o povo tivesse o poder, que todo o povo tivesse a participação, por outro lado, é, a democracia grega não definia todo mundo que estava naquele território como povo ou como parte do povo. Por quê? Porque, primeiro, na democracia ateniense, que é onde a gente toma como referência a democracia que existiu na cidade de Atenas, na polis de Atenas, né? Ela não tinha, primeiro, os estrangeiros excluídos, eles eram excluídos de qualquer possibilidade de cidadania, de participação na democracia grega, eles eram conhecidos como metecos. As mulheres também não detinham direito a exercer a cidadania, todos eles eram excluídos do direito ao voto, do direito à participação, e todo aquele que poderia participar, e os escravos, para não perder de vista. Os escravos também, eles não podiam participar, eles eram excluídos do direito ao voto e da participação no governo da cidade. Quem governava a cidade? Quem constituía a democracia? Eram os cidadãos. Então, cidade, cidadão, são cidades que têm o mesmo, vamos dizer assim, vocês não sei se vocês já estudaram isso em português, mas o mesmo radical, a mesma origem. São palavras derivadas, né? Então, cidadania deriva na prática de cidade, do exercício do governo na cidade. E quando a gente compara com a democracia atual, com a democracia, pelo menos no Brasil, no nosso país, a gente vê que tanto as mulheres, primeiro, a escravidão não é permitida, os estrangeiros permanecem não sendo permitido votar, mas, por sua vez, também não existe mais escravos, né? Então, isso são características que distinguem a democracia ateniense, que existiu no período clássico, né? Não arcaico, perdão, no período arcaico,
Pior que agora surgiu uma dúvida, mas é no período, ou é no período arcaico ou no período clássico. É um pecadinho que eu estou confundindo agora, mas é isso. Na verdade, eu cometi a seguinte confusão: as cidades-estados surgem no período arcaico e a democracia surge no período clássico. Agora acertei. Mas então a democracia ateniense ela já tinha essas características. Ela era excludente, porque ela garantia a participação política dos homens livres que só detinham a liberdade e o tempo livre porque detinham escravos. Uma parcela significativa da população grega não podia participar da democracia e, por sua vez, não eram considerados cidadãos. Então, isso demonstra que a cidadania na Grécia ela era uma cidadania limitada, assim como a democracia era também limitada. A cidadania também, por fim, se relaciona com a ideia de república. E o que seria a ideia de república? É todo aquele regime que funciona de acordo com o desejo dos cidadãos. Todos os cidadãos exercem o poder tem o direito de exercer o controle, de interferir no funcionamento daquele regime. Antes da democracia ateniense, antes da democracia grega como modelo, o povo, grande parcela da população, não tinha o direito de participar, porque os critérios eram outros, os critérios para garantir a participação. Embora as pessoas muitas vezes fossem reconhecidas como gregos e atenienses, mas o direito ao voto seguia outros parâmetros e outros critérios, como renda, como posse da terra, e não a condição de nascimento. É na democracia ateniense que a condição de nascimento, conforme nos regimes atuais, conforme na Constituição Brasileira de 1988, que a condição de nascimento da pessoa no Brasil torna ela não é possível se desvincular, se desligar, se dissociar a pessoa que nasceu no Brasil da sua cidadania, dos seus direitos e dos seus deveres em relação ao Estado e à sociedade brasileira. Toda essa lógica, né? Todo esse comportamento, todas essas regras, esses valores, essas crenças, elas vêm do sistema grego, da história da Grécia Antiga. Então, a democracia, o governo do povo, o poder do povo, o exercício do poder através do povo, advém da Grécia Antiga. Então, na próxima eu vou passar um pequeno exercício para que a gente comente e considere alguns aspectos da democracia grega e na próxima aula a gente vai entrar em Roma Antiga, tá, pessoal? Um beijo, um abraço, o Tio tá com saudade de vocês, fiquem com Deus.